Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez eu estou feliz de estar aqui com você nesse lugar que é chamado internet, mas também pode ser a nossa igreja. Então se comporte como se você estivesse lá. Diga oi para o seu irmão aqui nessa sala de bate-papo que está aqui debaixo de mim. Você pode dizer oi, feliz sábado, compartilhar ali alguma bênção, um testemunho ou até um pedido de oração. Se sinta na igreja. Então, para começarmos essa mensagem, eu quero convidar você a orarmos a Deus e pedirmos de forma humilde para que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine neste estudo. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito seja aquele que iluminará este estudo da palavra, que a Sua palavra traga conforto e traga certeza da Sua presença em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Leio com vocês agora o capítulo 41 do livro de Isaías, a partir do verso 10. Nós lemos assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Podemos continuar lendo essa mesma ênfase no capítulo 43 do mesmo livro, livro de Isaías. A partir ali do verso 1, nós lemos assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É interessante que o medo é algo que atrapalha tremendamente o ser humano. Vivemos em uma sociedade onde o medo ele é visível, ele é constatável, ele é elementar. Você observa no olhar das pessoas, na vida delas. Você observa o medo na televisão, você observa o medo na internet, mas muito mais do que na mídia, você observa na vida das pessoas. Mas o medo não é uma construção cultural, não é uma invenção humana. O medo é biológico. Você observa o medo nos animais. Natural sentir medo. Mesmo depois de ter conhecido Cristo Jesus, de ter encontrado salvação na cruz do Calvário, o medo às vezes acomete a nossa vida, rouba a nossa paz como se fosse um ladrão. Paulo chega até a dizer que o medo não é simplesmente um sentimento, é como se fosse um espírito que nos tira a paz. Cervantes, no Dom Quixote, ele diz que o medo tem muitos olhos e ele enxerga até no subterrâneo. É interessante que para entender o medo, nós precisamos cavar dentro de nossa alma detalhes que são muito desconfortáveis. Porque o medo é a expressão da falta de controle. Na verdade, é um recurso que temos quando nós não controlamos ali a situação. Mas a contemporaneidade, os tempos atuais, trazem medos diferentes dos medos antigos. Por exemplo, antigamente tinha-se medo de pragas. Pragas que destruiriam a colheita, ou pragas que matariam pessoas, doenças, epidemias. Tinha-se medo também de guerras. Tinha medo de furacões e de coisas muito grandes que eu posso chamar de medo direto. Medo de uma catástrofe, medo de uma situação muito maior e que era possível, era constatável, era, na verdade, previsível que isso aconteceria. Mas nos dias de hoje, o medo perdeu a forma, o medo perdeu a objetividade, o medo se tornou um plasma, se tornou algo líquido, como diz o Bauman. Tão líquido que ele entra em todos os lugares. Ele entra na nossa vida e mesmo sem ter lógica, ele se instala em nós. O medo, sem mesmo ter razão de existir, sem ter evidências para se ter medo, nós temos medo. Então essa é a diferença do medo direto, o medo antigo, do medo pós-moderno. O medo que ele é inteiro, ele é total e ele é sem lógica. O medo nem sempre é consequência de falta de lógica. Mas nos dias atuais, mesmo com todo o recurso tecnológico e aviões super seguros, ainda nós construímos medo. Medo do vizinho do lado ser muçulmano, ser um radical e um jihadista
que venha explodir o nosso avião. Nós construímos medo, nós fazemos medo, nós somos fábricas de medo. E quando encontramos toda a segurança que podemos, ainda vamos lá, cavucamos e encontramos algum outro medo por olhar um vizinho nosso que é um pouco diferente e que nos traz talvez uma certa insegurança. E a internet possibilitou isso. Possibilitou essa criação desse medo plasmático, desse medo líquido, que não é mais direto, ele é totalmente descontrolado. E a mídia, ela alimenta a gente todos os dias com medo, porque o medo não é só um sentimento. O medo não é só um espírito. O medo é uma indústria que faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro. Alguns dizem que o medo, na verdade, é o resultado desse cachorro selvagem que existe dentro de nós, debaixo dessa casca de bons meninos e de boas meninas. Sabe aquele cachorro selvagem que vai ir para fora quando tiver escassez de comida? Porque hoje você está aí sentado na sua casa, provavelmente você já fez uma refeição hoje, você está bonito, bem vestido, e se você estivesse em uma outra circunstância onde você não estivesse sendo alimentado e você tivesse que disputar com essa pessoa que está aí do seu lado um prato de comida, talvez você não fosse esse bom moço que você é hoje. Porque as circunstâncias, elas aliviam as nossas convicções. Alguns dizem que o medo é resultado desse nosso sentimento animalesco, essa coisa de disputar, essa coisa de você só é meu amigo, você só é simpático a mim porque você não está disputando a mesma caça que eu. Porque se estivesse, você pisaria em mim, você roubaria a minha caça, porque a sua sobrevivência, esse seu cérebro de réptil, ele então faria você agir de forma animalesca para se autopreservar. Uma ideia bem darwinista sobre como nós reagimos, como se o medo fosse produto dessa condição interior nossa. Mas eu discordo. Eu acho que o medo tem uma outra razão. Assim. Eu acho que debaixo desse verniz realmente existe essa pessoa, esse cão feroz, acho que existe. Mas eu acho também que existe um medo de ser excluído. Hoje existe uma neurose que já tem até uma nomenclatura que eles chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out. O medo de não pertencer, o medo de ser deixado de fora. E as pessoas têm um medo gigantesco de ser colocado para fora, de ser excluídos. É interessante que esse medo ele é revertido em ação punitiva quando a gente assiste o BBB e a gente liga para eliminar alguém. Porque parece que dá um prazer de levar alguém para o paredão, tirar alguém. Porque talvez esse seja o nosso maior medo. Alguns têm medo de perseguição, outros têm medo da volta de Jesus, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou usar as palavras de Derrida para dizer que nós não temos medo do fim do mundo, nós temos medo do fim do nosso mundo. Há muitos que dizem ter medo do apocalipse ou dos tempos finais, do fim deste mundo, mas na verdade não é isso. É medo do mundinho dele, do mundinho dela. Do conforto, dessa zona de conforto, dessa sala de espelhos, dessa sala de eco, onde reverbera a sua própria voz, onde a sua própria imagem é vista toda hora, onde esse lugar de autoafirmação alimenta o nosso ego, esse lugar que a gente pode chamar de útero, esse lugar da individualidade, da liberdade individual, porque essa tem que se preservar, liberdade coletiva não. E esse medo, ele é terrível, por quê? Porque ele acaba levando você a renunciar coisas que você não deveria renunciar. E daí eu respondo a pergunta, pastor, se o medo é biológico, se o medo não é uma construção cultural, não é uma invenção humana, qual que é o problema do medo então? O problema do medo é que quando ele é exacerbado, quando ele toma a sua vida, quando ele rouba o seu ser, ele faz você renunciar à sua autonomia. E quando você renuncia à sua autonomia, Deus se preocupa. Por isso que a ordem mais repetida na Bíblia, repito, a ordem mais repetida na Bíblia é não temas. Por que será que Deus disse isso?
tantas vezes, repetidas vezes, insistentemente, não temas, não temas, não temas, porque ele sabe que o medo faz a gente perder a nossa autonomia. O Bauman diz que quando a gente está com medo, quando a gente perdeu o controle, quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está com medo de resoluções ruins na nossa vida, a gente aceita até a ponta do chicote, só para não se sentir inseguro. E por esse medo a gente aceita que revistem a gente para entrar num aeroporto. Por medo de não ter segurança, nós vivemos em condomínios. Por medo de não ter segurança, nós subimos nossos vidros nas ruas. Por medo de não ter segurança, nós aceitamos ser monitorados 24 horas por dia por câmeras que reconhecem a nossa face, observam o nosso comportamento, tirando da gente toda a nossa privacidade. Quem vai dizer que não? Quem vai negar as informações completas de si para um banco que protege o seu patrimônio? Quem vai negar? Chegamos a um ponto onde a segurança é mais importante do que a humanidade. Preferimos ter segurança do que humanidade. Lembro-me do episódio que aconteceu em Londres, onde um brasileiro foi morto ali por policiais no metrô de Londres. Obviamente, por medo. A Inglaterra estava com medo, porque havia acontecido um atentado terrorista no metrô e mataram aquele rapaz brasileiro que não tinha nenhuma ligação com movimentos jihadistas, não tinha nenhuma ligação com movimentos radicais, nunca imaginou plantar uma bomba naquele metrô, mas, por medo, mataram aquele menino. E os britânicos diziam assim, que tragédia. Uma tragédia que aconteceu, isso é muito triste, mas melhor isso do que uma bomba no metrô. E a reflexão que quero trazer para vocês hoje, ela vai tocar em algo profundo em você, que é a sua segurança. O homem entende hoje, os antropólogos entendem que a religião surgiu por esse medo, por medo do vulcão. Quando o vulcão entrava em erupção, as pessoas inventavam um Deus para dizer que eles precisavam de ajuda. Então, deixa eu orar para um Deus aqui, quem sabe ele vai fazer o vulcão se acalmar. Quando não chovia, eles inventavam um outro Deus, o Deus da chuva, para que viesse chuva e molhasse as colheitas. A antropologia vai apontar um medo como o motivo da criação de Deus, como se Deus fosse criatura e não criador. E em termos, eu concordo com a antropologia. Porque quando vivemos em medo, criamos um Deus desfigurado. Um Deus que busca, e que na verdade é proposto a atender a nossa segurança, o nosso bem-estar. Um Deus que não é centrado no mundo, mas é centrado no nosso umbigo. Um Deus que não é centrado na liberdade e bem-estar de todos, mas na liberdade e bem-estar individual. Por isso gostamos de viver tanto sozinhos com o nosso celular, porque ali nos sentimos livres, no nosso computador, na nossa sala, com a nossa TV e o nosso sofá, no nosso cafofo, no nosso iglu, na nossa liberdade individual. E desprezamos totalmente a humanidade por isso. Nós passamos também a acreditar muito no Estado. Você percebeu como hoje as pessoas acreditam muito no Estado? Interessante, tenho 34 anos de idade. E desse meu período, curto espaço de tempo que minha vida cobriu, eu nunca vi um momento no mundo onde as pessoas acreditam tanto no Estado. Deveríamos acreditar ou não acreditar, pastor? O senhor está dando alguma sugestão? Não estou dizendo isso. Nem que deveria, nem que não deveria acreditar. Eu estou dizendo que acreditam muito. E eu tenho uma tese sobre isso. Eu acredito que eles acreditam muito no Estado. Por quê? Porque querem ser felizes a todo custo. Não assumem a possibilidade de perder, de fracassar, de não ser rico, de não alcançar seus sonhos. Essa mentalidade, essa cultura de coaches que não assumem, não aceitam a possibilidade de fracasso. Sendo que a vida é mais fracasso do que vitória. A vida é mais tristeza do que alegria. Porque o mundo vive em pecado. E as tristezas lembram a gente isso todo dia, que o mundo está prestes a ter um fim. Mas insistem em colocar na nossa garganta outras coisas que não são exatamente
bíblicas. Por isso que Jesus disse que é melhor a gente ir num velório do que numa festa. Por que será? Por que será? Preferimos a segurança do que a nossa humanidade. Mas o Hegel vai dizer que viver com medo é ser escravo. Por isso que eu acredito que Deus se incomoda tanto com o nosso medo. E Ele diz, não temas, porque Ele sabe que se você temer, você perde a sua autonomia. E perdendo a sua autonomia, você deixa de ser um adorador e se torna um boneco na mão de alguém. Eu acredito também que quando nós estamos em situação de vulnerabilidade e estamos com medo por causa disso, se nós recorremos a qualquer coisa a não ser Deus, essa coisa se torna o nosso Senhor, seja ela o que for, seja um movimento, seja a militância de alguma coisa, e por aí vai. É interessante que o medo se apresenta muito na nossa sociedade também pela ascensão de movimentos. Antigamente havia movimentos de orgulho negro, depois surgiram movimentos feministas, movimentos do orgulho gay, movimentos de toda a nação, movimentos ambientais, de todos os tipos de ideologia e de pessoas querendo ser incluídas no contexto social. E esse fenômeno, ele modificou o mundo. Se você for para Londres, é impossível você não observar muçulmanos. Se você for para os Estados Unidos, é impossível não observar latinos. Se você for para Roraima, é impossível você não observar venezuelanos. E esses bárbaros que invadem os nossos caminhos, que roubam os nossos empregos, esses bárbaros que vêm destruir as nossas terras, que vêm depreciar, fazer gangues, criar problemas, criar baderna nas nossas terras, eles são só mais um querendo viver em um lugar onde eles são aceitos. Eles são mais um povo buscando ter o que você já tem. Mas nós temos medo. Nós temos medo de que a nossa segurança seja abalada. Nós temos medo que aquilo que era certo deixe de ser certo. E preferimos a segurança do que a humanidade. Deus nos garantiu segurança se preferíssemos a humanidade. Mas o inimigo de Deus nos afoga tanto no medo, nos afoga no medo financeiro, no medo de perder a família, no medo da violência, no medo das mazelas, do furacão, do tornado, que a gente começa a agir como se fosse um animal, agindo só biologicamente e não espiritualmente. Esse medo se expressa no indivíduo, mas também se expressa na igreja. Quando nós temos medo daquilo que é diferente, quando nós rejeitamos causas legítimas simplesmente por medo de valorizar alguma possível narrativa política que esteja sequestrando tal causa. Existe medo também do Estado, medo que as pessoas se revoltem, medo que o boi descubra a força que tem e dê uma cabeçada no mourão da cerca, derrube a cerca e nunca mais fique ali, dentro daquele aprisco. O medo, ele é natural, mas ele precisa ser espiritualizado. Quando houver medo na sua vida, você precisa entregar ele a Deus. Quando houver medo na sua vida, não importa em que área, se hoje você é empresário que está vivendo com dificuldades terríveis ali para manter os seus negócios, já não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses, coloque esse seu medo nas mãos de Deus, porque senão você não colocar esse medo no lugar certo, esse medo vai te tornar simplesmente alguém que age biologicamente. Um medo biológico, sem controle espiritual, sem confiar que Deus está presente na sua vida. Em meio a as experiências trágicas, nós precisamos voltar aos nossos valores e não nos voltar às notícias que têm ideologia no meio, que têm viés no meio dessas notícias. Ficamos nos alimentando, consumindo a indústria do terror e do medo e depois começamos a agir dessa mesma forma com os nossos irmãos e irmãs, funcionários, os patrões, os nossos líderes, agimos assim, com esse medo animal.
Eu quero dizer para você que a palavra de Deus declara para nós as razões pelas quais nós não devemos ter medo. Deus disse, não temas, mas Senhor, por quê? Por que eu não tenho que ter medo? Deus disse o porquê que você não precisa ter medo. Ele disse que Ele vai estar com você. Eu sou contigo. Esse é o antídoto para o medo. A presença de Deus, Ele diz assim, olha, não temas porque eu sou contigo, eu estou contigo, eu não te abandono. Mas é interessante você pensar que Deus nunca te prometeu te eximir ou te dar imunidade ao Covid-19. Deus nunca disse que você não passaria por provações. Ele disse que estaria com você no vale da sombra da morte e que quando passares pelo fogo, ou seja, vai passar. Quando passares pelo fogo, você não iria se queimar. Quando passares pelos rios, com muitas águas, você não iria se afogar. Ou seja, às vezes, Deus não nos salva da crise. Ele nos salva na crise. Às vezes, Deus não nos salva da cova, mas Ele nos salva na cova. Às vezes, Deus não nos salva da fornalha, mas Ele nos salva na fornalha. Eu não sei aonde você está. Eu não sei aonde você tem caminhado, quais são as suas dores e quais são os seus medos. Mas eu sei que Deus pode te salvar do medo, mas Ele também pode te salvar no medo. O nosso Deus diz que você não deve temer porque Ele é nosso Deus. Ele diz assim, olha, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Observe esse pronome possessivo aqui. É o teu, eu sou teu. É interessante que como um senhor pode falar para o seu servo que ele é dele. Como isso pode acontecer? Só nosso Deus mesmo. Outros deuses na mitologia grega não são assim. Os deuses da mitologia nórdica não se deixam possuir, mas o nosso Deus ele é tão intimista, tão amoroso, que Ele diz que nós não somos apenas dele, mas Ele é nosso. Ele diz também que Ele dá a sua mão direita. Ele fala assim, olha, eu vou te dar a minha mão direita. É uma figura antropomórfica, querendo dizer para a gente que a mão direita, a mão da ação, a mão que tem mais força, ou seja, o meu lado com o maior poder, o meu maior recurso vai estar à sua disposição. Então não temas, porque embora você não veja, a minha mão se move. E a promessa de Deus não tem a ver com a sua percepção, com o seu sentimento, tem a ver com a promessa bíblica. E esse é o problema, que às vezes tememos e enchemos nossa vida desse espírito de temor, porque nos baseamos mais no que sentimos do que no que está escrito na palavra. E quando você se alimenta muito de notícias e pouco da palavra, as notícias moldam o teu sentimento e fazem você acreditar que a realidade é o que você sente, mas a realidade não é o que você sente. A realidade é o que Deus diz que é. Há muita gente aí tendo o casamento destruído porque acha que a realidade é o que se sente. Não, querido. Não, querida. A realidade é o que se é. E muitas vezes os nossos olhos não percebem. Porque costumamos enxergar só o que queremos. Costumamos ouvir só o que queremos. Geralmente é assim. Por isso Deus diz, confia na minha palavra. Eu disse, não temas, eu sou contigo, você é meu e eu sou seu. E Ele diz, eu te dou a minha mão direita, eu te dou a minha ação, eu te dou o meu maior poder. E Ele diz, não temas porque eu te formei e eu te remi. Quando Ele fala, eu te formei, eu tenho vontade de dar um pulo no colo de Deus. De dar um beijo bem apertado nele, assim, aquele beijo apertado de 3 minutos, assim, no rosto dele, de pegar na barba de Deus, porque quando eu olho para Deus eu vejo um Deus de barba, não sei porquê. Pegar na barba de Deus e falar assim, muito obrigado, sabe por quê? Porque Deus falou assim, haja luz e houve luz. Deus disse, haja isso, haja aquilo e houve, pela palavra se fez. Mas eu e você, Ele não falou, Ele colocou a mão na terra. E fez com a sua própria mão, você e eu. Se você fosse descendente de um símio, você teria razões para temer. Se você fosse resultado só de uma explosão, você teria muitas razões para temer. Mas você é criatura de Deus.
Você é a imagem de Deus aqui nessa terra. Você é o poema de Deus com pernas. Haja como tal. Você é o poema de Deus. E ele diz para a gente não temer porque ele nos remiu. Olha, eu te criei, você errou, mas eu já te redimi. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Tem gente que acha que Jesus comprou a gente com ouro. Tem gente que acha que Jesus comprou a gente com dólar. Mas não, querido. Jesus comprou a gente com sangue. Ele pagou um preço altíssimo e ele vem nos buscar. Porque ele pagou e ele vai ter o que ele comprou. Eu e você. Amém? E ele te chama pelo teu nome. Quando o texto de Isaías fala isso, ele te chama pelo teu nome. Eu fico pensando em um período monárquico. Um período onde havia um rei, onde esse rei tinha muitos súditos, havia uma nação gigantesca. Esse rei geralmente era intocável, ninguém chegava muito perto dele. Talvez como um papa, talvez como um presidente da república. E poucas pessoas esse presidente conhecia por nome. Mas é interessante que o nosso rei não é como os reis aqui dessa terra, que só conhecem o quanto a gente paga de imposto. Deus não fica tão preocupado quanto que você deu de dízimo, não. Deus não está tão preocupado com a sua devolução de imposto, não está tão preocupado com a sua transgressão das leis de trânsito, não é como o governo. Ele põe as leis para o seu bem, só para o seu bem. Ele não põe radar só para te pegar de pegadinha. Não, vou pegar aqui para fazer um dinheiro mais aqui do Rafael, que ele está vacilando esse mês. Eu vou colocar aqui uns 3 radar aqui para fazer um dinheiro. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Deus, ele nos ama tanto, mas ele nos ama tanto que ele sabe quem você é. Ele te chama por nome. E quando ele fala que ele chama você por nome, ele conhece você profundamente. E é isso que é chamar pelo nome. Quando a Bíblia diz que ele nos dará um novo nome no céu, quer dizer também que nos dará um novo caráter. O nome tem esse significado na Bíblia. Ele traz quem nós somos, a nossa subjetividade. Você não conhece o pastor Rafael. Eu estou falando aqui para pessoas hoje que talvez estejam andando com um tanque vazio e por isso estão com medo. Estão na estrada, o tanque está vazio e parece que não tem nenhum posto na frente. E você olha e pensa assim, poxa, eu estou sem autonomia. E o medo começa a aumentar, porque eu estou sem autonomia. E quanto mais o medo aumenta, menos autonomia você vai tendo. E a autonomia vai se perdendo. Quando isso acontece, irmãos, é aí que Deus deixa de ser Deus na nossa vida. Porque agimos descontroladamente. Precisamos buscar ter autonomia. E a forma de buscar ter autonomia é confiar que mesmo com o tanque vazio, eu vou chegar. Porque não é o tanque que faz eu chegar. Não é o combustível que faz eu chegar. É Deus que faz eu chegar. É porque Ele está comigo. É porque Ele é nosso. É porque a mão direita está ao nosso favor. É porque Ele me formou. É porque Ele me remiu. E é porque Ele me chama pelo nome que eu acredito que eu não preciso ter medo. Não tema, irmão. Não tema, minha irmã. Eu não sei exatamente aonde a minha mensagem está tocando na sua vida, mas eu creio que nessa manhã o Espírito Santo me mandou aqui para falar para você não ter medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo da pandemia, não tenha medo da recessão que está vindo, não tenha medo do desgoverno, não tenha medo de anarquia, não tenha medo de nada, porque Deus é contigo. Tenha autonomia, não rejeite a humanidade para ter segurança. Não rejeite a moral, o mandamento divino só para ter o seu bem-estar, porque senão você não passa mesmo de um símio, agindo biologicamente apenas, sem considerar as questões espirituais. E o meu apelo para você é que você supere esse seu medo. Supere o medo daquilo que é incerto, porque Deus vê você, Deus está com você e Ele não consegue se esquecer de você. Eu já me senti esquecido muitas vezes na vida, já me senti preterido muitas vezes na vida, já me senti abandonado muitas vezes na vida e eu sei muito bem o que é esse sentimento. Eu já me senti inseguro, já me senti sem saber como seria
no mês seguinte, eu já tive o tanque vazio. E talvez hoje o meu esteja vazio também. Quando eu falo para você, eu falo também para mim. Não intentando que essa mensagem te dê algo que eu já tenha, mas intentando que essa mensagem que eu prego para você também me abençoe. Peço para que Deus visite a sua casa. Peço para que Deus visite o seu coração. Peço para que Deus visite esse lugar onde está cheio de medo e que Ele coloque a mão direita dele e que Ele diga no pé do seu ouvido, não importa, se você passar pelo fogo, eu vou te livrar lá no fogo. E se você estiver prestes a passar pelo fogo e eu não quiser que você passe, eu vou te livrar do fogo também. Porque eu sou poderoso, eu controlo a sua vida. Eu quero orar com você nessa manhã, pedindo para que Deus tire do seu coração todo medo, toda a insegurança, e que você consiga viver como um ser vitorioso, não como alguém que não fracassa, não como alguém isento de problemas, não como alguém imune às mazelas desse mundo, mas como alguém que tem uma companhia, e essa companhia é toda poderosa, é onisciente, é onipresente e o mais importante, essa companhia te ama. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, eu te peço que o Senhor visite, Senhor, essa casa que hoje me ouve. Enquanto a minha voz ecoa nessa sala, peço que o teu amor ecoe no coração dessas pessoas, Senhor. Peço que a tua mão tire, juntando os seus dedos, Senhor, tire esse medo dessa família, Senhor. Tire essa sensação de insegurança e que nessa tarde eles possam começar a pisar firmes e que os joelhos vacilantes sejam segurados por Ti e que o Teu Santo Espírito, que a certeza da Tua palavra conforte o coração deles e que os Seus anjos, Senhor, como um fogo ardente, afaste de lá todo o espírito do medo, todo o espírito da insegurança e que nesse lar haja autonomia e que nesse lar haja humanidade, que nesse lar haja apego à tua lei, que nesse lar haja apego ao nosso Deus, ao teu amor. Que o seu amor invada nosso coração e que não haja espaço para mais nada. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém.